Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da plataforma Moodle. Hoje estarei ensinando sobre a atividade questionário. É uma atividade que eu considero importante, pois permite que você configure provas, testes, avaliações de todo tipo, eliminando assim o papel. Você pode formular perguntas de múltipla escolha, verdadeiro ou falso e diversos tipos. E o bom é que o Moodle ele já corrige essa prova e já te dá a nota referente àquela questão. É bem interessante. Bom, primeiramente vamos clicar aqui em ativar a edição, escolher um tópico aqui, o 4, e adicionar essa atividade ou recurso. Escolho aqui questionário. E nessa tela aqui nós vamos configurar alguns campos que são obrigatórios e outros de importância. Nome, por exemplo. Vamos colocar aqui prova de desenvolvimento web e banco de dados. Pronto. A duração dessa prova, você pode deixar padrão ou você pode especificar o início e fim com o horário de término, né? Lembrando que ao terminar o horário, o Moodle automaticamente vai enviar as respostas que o aluno preencheu ou não, tá? Em nota, aqui nós podemos limitar as tentativas que o aluno vai poder ter ao preencher. Eu geralmente deixo só uma, né? O aluno só tem uma chance de preencher e já vai para a próxima questão. Bom, outros campos são de importância, como por exemplo, layout. Você quer a pergunta em uma página ou se você quer várias perguntas na mesma página. Eu geralmente deixo cada pergunta em sua página, né? Bom, outros campos são de importância, mas você pode deixar tudo padrão, tá? Agora, um campo importante que nós podemos especificar é aqui no feedback geral. Por exemplo, se o aluno atingir 100% da avaliação, ou seja, se ele acertar tudo, você pode escrever mensagens de feedback para esse aluno, né? Parabéns, você acertou todas as questões. E assim por diante, você pode especificar caso ele tenha acertado só 60% ou só 50%. Tá? É bem interessante para o aluno. Vou salvar aqui e voltar ao curso. Bom, a prova foi criada aqui no tópico 4. Agora nós vamos clicar nessa prova criada, nesse questionário. E vamos editar esse questionário adicionando as questões. Tá? Clicando aqui em adicionar uma pergunta. Você tem vários tipos de questões aqui, né? Associação, calculada, cálculo simples. Vamos trabalhar aqui com duas. Por exemplo, vamos criar uma padrão aqui que é múltipla escolha, né? A pessoa escolhe entre, por exemplo, de A a E, uma que seja verdadeira. Então, vamos clicar aqui em adicionar. E aqui eu já posso criar minha pergunta. Bom, vamos colocar aqui primeira pergunta, né, ou primeira questão. Eu tenho algumas questões aqui em um arquivo. Eu vou copiar essa questão e vou simular para o aluno marcar a verdadeira. Então, dado loop e tal, a variável x assumirá quais valores. Bom, aqui é interessante, você pode especificar se essa questão vai ter mais de uma resposta, ou seja, o aluno vai poder marcar mais de uma resposta ou apenas uma. Então, no caso aqui, eu vou postar apenas uma resposta. Misturar opções. Essa aqui é interessante, porque você pode especificar que cada aluno vai ter a sua resposta com opções diferentes. Ou seja, se a resposta em uma máquina for a letra C, na outra máquina poderá ser a letra D ou E e assim por diante. Então, facilita a questão também de aluno querer copiar a questão do outro e tal, então dificulta um pouco mais. Bom, vamos às respostas então para essa questão. A primeira resposta eu vou colocar aqui, simular. Está aqui. Essa resposta ela não vai ter nota nenhuma porque ela é falsa, né? Então, ela não vai ter nenhuma porcentagem de acerto. Vamos para a segunda, que no caso seria a letra B.
também vai ser nenhuma. Vamos para a letra C. Nenhuma também. Letra D. Pronto, nenhuma. E finalmente a letra E, que vai ser a resposta correta. Então vou colocar aqui a nota de 100%. Essa vai ser a verdadeira, né? Vou clicar em salvar mudanças. Bom, criou aqui a questão, né? Você pode entrar nessa questão para você editar novamente se você faltou algum dado importante. Interessante que aqui embaixo você tem um botão agora chamado visualização. Você pode clicar aqui e vai ver como essa questão vai aparecer para o aluno, né? O aluno vai escolher então a questão correta. Você pode também simular aqui, por exemplo, eu vou marcar a letra E, que seria correta. Vou enviar e finalizar. Então isso aqui é o que vai aparecer para o aluno, né? A sua resposta está correta, a resposta é essa mesmo que eu marquei, tá? É um preview de como vai ser a pergunta. Bom, vamos continuar então. Criei a primeira pergunta e você pode dizer também quanto que essa pergunta vai valer. Por exemplo, eu quero que essa pergunta ela passe a valer dois pontos. Vamos gravar aqui. Ela vai valer 2 pontos agora, tá? Vamos adicionar uma outra pergunta. Dessa vez vamos criar aqui um ensaio. Um ensaio é interessante que você pode criar uma pergunta para o aluno responder com o próprio texto. Só que, como é uma pergunta que o aluno vai criar uma dissertação, de certa forma, ela vai ter que ser avaliada manualmente depois, tá? Então vamos adicionar. Então está aqui o nome da pergunta. Vou colocar aqui segunda questão. A pergunta, vamos colocar aqui encontrar o nome e o bairro de todos os clientes, tá? E aí ele vai preencher essa pergunta. Aqui você pode deixar padrão, com exceção aqui do tamanho da caixa que talvez ele precise para preencher essa questão. Eu geralmente deixo 10 linhas, que é o suficiente pelo menos para as minhas questões. Bom, vou clicar aqui em salvar mudanças, ou salvar e continuar editando. Aqui embaixo novamente vai aparecer aquela opção de visualização da pergunta. Vou visualizar para ver como é que ficou. Então está aqui, ó, encontrar o nome e o bairro de todos os clientes. A pessoa, então o aluno vai poder digitar, né, a resposta asterisco from clientes. Pronto. Ele vai enviar e finalizar. Logicamente você vai ter que analisar essa questão para ver se está correta manualmente, tá? Bom, então são várias opções que você tem para criar questões personalizadas para sua avaliação. Vou colocar assim 2 pontos também. Então você pode criar aqui, por exemplo, 5 questões, 10 questões, 20 questões e deixar para o aluno responder essas questões, né? Essas questões que eu mostrei para vocês, com exceção do ensaio, são todas calculadas pelo Moodle e no final da avaliação ele vai mostrar a nota já para o aluno, quanto que ele tirou nessa avaliação. Então eu creio que é de extrema importância essa atividade que a gente trabalha aqui, que eu mostrei para vocês, porque ela vai com certeza eliminar papel e vai eliminar também muito tempo para você corrigir suas provas, né? Porque ele vai fazer de forma automática. Ok? Bom, pessoal, assistam às outras videoaulas e até a próxima.